Saudações para vocês, gente. Continuando, agora nós vamos ver a classe das aves. Então, assim, as aves, gente, quando você pega mamíferos, répteis e aves, a gente pode classificar eles todos como amniotes. Réptil é um grupo que é parafilético. Não pega todos os descendentes de um ancestral comum, porque tira justamente os mamíferos e as aves. Mas aves, assim, tem muito livro de nível superior que bota assim os nomes de répteis não avianos e répteis avianos. Porque aves, gente, é basicamente réptil. É a DLC dos répteis, a expansão dos répteis, certo? Então as aves elas compartilham um ancestral comum com os crocodilianos e elas são descendentes dos dinossauros. Tá? Quando a gente viu os répteis, nós focamos nas adaptações para a vida no ambiente terrestre. Agora, com as aves, nós vamos focar nas adaptações que permitem o voo. Apesar que nem todas as aves voam, né? Mas tudo bem. Então, assim, opa, é isso mesmo. Então, você veja aqui, nessa filogenia, lá atrás, ó, nesse ponto aqui, tem uma ramificação que deu origem aos mamíferos e a esse grupo todo aí de baixo, que são as aves e os répteis, tá? Depois é que surgiu a ramificação que gerou as aves, mas olha aqui onde é que ela é, bem aqui, ó. Os mamíferos são bem mais antigos que as aves, tá? Opa, o que aconteceu aqui, rapaz? Deixa eu pegar essa caneta de novo. Então, bem aqui, ó, nesse ponto. Então, para cá foram gerados os crocodilianos e para cá essa linhagem que no final das contas gerou as aves, mais esse monte de dinossauros aqui, certo? Até chegar aqui nas aves que estão vivas hoje em dia. Então, só quem está vivo hoje em dia é quem passa dessa linha preta aqui, ó, tá? Então, aves, os répteis, no caso, crocodilianos, esquamata e os mamíferos. Então, assim, para a gente não ficar vendo um monte de grupos de aves, aquela classificação toda que nós estamos fazendo aqui na matéria, vamos dividir nos grupos básicos. Então, a gente divide as aves em dois grupos básicos. As ratitas ou paleognatas, aqui é mandíbula antiga, e as carenadas ou neognatas, a mandíbula nova. Basicamente, gente, então, lá nos ancestrais das aves, tinha ave que estava se preparando para voar, tá? Aí, assim, uma linhagem, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Decidiu que, eu prefiro não voar, não. Eu prefiro ficar em terra firme. Então, são essas ratitas aí, que é ema, avestruz, o casuá, que é esse bicho aqui da foto, dizem que é super perigoso. Você vê que até a pena dele, ó, parece uns pelos, né? É diferente. Bom, e o outro grupo de aves são as carenadas, são aquelas que, via de regra, voam. Então, assim, ratita, via de regra, não voa. Carenada, voa. Algumas carenadas perderam a capacidade de voar. Você pode pensar, por exemplo, pinguim, que voa na água, né? Nada na água. E tem ratita que voa, tá? É exceção, mas tem ratita que voa. Mas, via de regra, é isso. As ratitas preferiram não desenvolver essas habilidades aí para o voo, enquanto as carenadas ficaram cada vez mais especializadas. Agora já você vai ver o que é essa carena aí. Então, assim, sobre as adaptações para o voo, as aves têm o corpo aerodinâmico. Essas figuras aqui eu achei muito bonitinhas. Tanto do falcão aqui, comparada a aerodinâmica dele com a desses jatos, quanto do pinguim, com a desses zeppelin aí. Tá? Então tem o corpo aerodinâmico para ir perfurando o fluido. No caso, a água e o ar são fluidos, né? Ela vai perfurando esse fluido aí para diminuir a resistência, diminuir o atrito. Bom, ave tem pena. Pelo menos a maioria tem, né? Se não tiver depenada. Então, pena é uma estrutura que é feita primordialmente de queratina, que é como se fossem os remos para remar no fluido que é o ar. Tá? Então, é graças às penas que elas conseguem alçar o voo. A ave está parada. Tipo, você vê um pombo aí, você passa correndo atrás dele, ele sai voando na mesma hora. Ele não precisa sair correndo para pegar impulso ou subir numa árvore para voar, não. Graças às penas e todas as outras adaptações, ele já sai voando dali mesmo. Pena não é só para manter o voo, serve também como isolamento térmico e também impermeabiliza o corpo da ave. Tá? Aqui, ó, tem uma estrutura de uma pena penosa, porque tem também pena plumosa e tal. Então a estrutura básica ela tem um eixo, a raque, e aí dessa raque partem barbas, e das barbas partem
bárbulas que tem uns ganchinhos que prendem elas umas nas outras, para ficar uma estrutura assim bem boa de remar. Tá? Inclusive a ave fica arrumando isso aí o tempo inteiro com o bico. Não sei se você já viu a ave passando o bico nas penas dela. Tá? Bom, ainda, as aves não têm muita glândula não. O que elas têm mesmo é isso aqui, glândula uropigiana, de glândula na pele, tá? Glândula uropigiana é essa glândula aqui, ó, que fica na base da cauda, na parte de cima, e ela secreta uns lipídios que as aves metem o bico lá, ó, que nem o patinho aqui está fazendo, para poder pegar esses lipídios e passar nas penas, para poder impermeabilizar. Então você imagina, se chover, se molhasse a ave todinha, ela toda encharcada não ia conseguir voar. Então tem que ficar impermeabilizada. É graças a esses lipídios aí. O patinho mesmo aqui, por exemplo, ele nada, né? Então tem que estar impermeabilizado. Tem aquelas aves também que mergulham para pegar peixe, tem que estar impermeabilizado. Então, é impermeabilizado graças à secreção dessas glândulas uropigianas aí. Outra coisa, a gente tinha falado, aves carenadas. A ave carenada é o que tem isso aqui muito desenvolvido, a quilha ou carena. O que é isso? Essa quilha ou carena é uma projeção, parece a lâmina de um machado, né, do osso externo. Esse osso que você tem também, inclusive aí no meio do espelho. O externo é o ponto de apoio, tá? Onde vai se ligar a musculatura peitoral. Você está vendo aqui no pombinho, o músculo peitoral dele é enorme, né? Aves têm que ter esse músculo muito desenvolvido, porque é o músculo principal que elas usam para voar. É o músculo que bate a asa para baixo para poder empurrar a ave para cima. Tá? Então tem que ter essa quilha aqui super desenvolvida. Inclusive, presta atenção aqui, ó. Olha aqui, ó. Cadê a barriga do pombo? Cadê a barriga do pombo, cara? O que você está vendo aqui é só musculatura peitoral, basicamente. Tá? O bicho nem tem barriga, a barriga fica lá para baixo. Tá? É basicamente só musculatura peitoral mesmo que ele tem. Ele tem que ser muito forte esse músculo. Nas costas tem também a musculatura, mas ela não é tão desenvolvida. Inclusive ela funciona com um mecanismo meio que de estilingue para poder levantar as asas. Outra coisa de adaptação para o voo, parece bobeira, mas a ave não tem dente. Até tem uns casos aí que de vez em quando, né, aparece galinha com dente e tal, mas é uma característica que foi perdida, tá? Não tem dente para poder diminuir o peso. Então, assim, até pode ser que tenha alguma adaptação parecida, que nem assim, eu não sei se você vai conseguir ver, vamos ver como é que o YouTube vai processar o vídeo. Mas no bico desse pato aqui, eu não sei se você está vendo, tem tipo umas projeções bem pequenininhas, às vezes é pontudinho assim, tem uns outros que é meio que quadradinho assim. Isso não é dente, tá? São as projeções córneas do próprio bico, que serve para poder, quando ele pegar um peixe para comer, o peixe não deslizar, tá? Outra coisa, tem também falcões, ó. Falcões tem esse tal de dente tomial aqui, ó. Não sei se você está vendo. Essa pontinha aqui do bico córneo. Eles matam muitas vezes a presa quebrando o pescoço usando esse bico aí. Puxa, é ruim, né? Então, assim, não tem dente para mastigar a comida, tem que compensar, muitas vezes, no caso das aves isso acontece, com adaptações do aparelho digestório. Então, por exemplo, no esôfago da ave, esse papo, aqui no figura que está em inglês é crop. Então, o que é esse papo? Ela come a comida, engole a comida e guarda a comida nesse papo e vaza. Tá? O que fica acontecendo nesse papo aí? A comida vai sendo amolecida e umedecida, tá? E sofrendo fermentação também. A ideia é o seguinte: pega a comida e se manda para um lugar seguro, para ficar lá terminando de digerir. Não fica lá no lugar não, senão um predador pode vir e pegar. Então, desse papo vai para o estômago químico, propriamente dito, que é o proventrículo. Olha só o tamanhozinho dele. E depois para uma moela, esse gizzard aqui, tá? Então, nessa moela é um estômago mecânico. Aí a moela faz o que com a comida? Moe ela. Ele tem as paredes musculosas, bem musculosas, que ficam se contraindo e esmagando a comida, espremendo. Até aqui na figura é bom que tem frango, galinha, galo. Eles comem, tem, dependendo da ave, né? Galinha não gosta muito de voar mesmo. Eles comem umas pedrinhas. E as pedrinhas vão parar na moela. E aí, na medida que ela vai se contraindo, as pedrinhas vão ajudando a triturar o alimento. Tá? Outra coisa, não tem bexiga urinária, vai produzindo lá a urina e vai soltando uma pasta com ácido úrico que sai junto com as fezes. Então, o excreto principal, né, o principal excreto nitrogenado das aves é o ácido úrico, assim como no caso dos répteis. E o intestino grosso também é bem reduzido ou ausente. Olha o tamanhozinho do intestino grosso aqui, ó. Tem aqui os secos intestinais, o intestino grosso e a cloaca. É bem pequenininho. O que interessa mesmo é o intestino delgado, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes. O intestino grosso, muito do que ele faz é absorver água.
né? Então, assim, como ela já excreta água, já excreta ácido úrico para poupar água, não joga tanta água fora, não, tá? Que mais? Aves têm os chamados ossos pneumáticos. Quando eu estava preparando a aula, eu aprendi coisas que eu não, novidade em relação à última vez que eu dei esse assunto, e preparando os slides já vi mais novidades ainda. Então, por exemplo, eles recomendam, né, os pesquisadores recomendam nem usar o termo osso oco, recomendam usar só osso pneumático, porque inclusive, o que acontece? Você pega aqui o esqueletinho da ave, cadê? A gente viu aqui. Aqui é do lado de fora. Né? Você está vendo o osso, a superfície externa dele. Agora aqui dentro, você está vendo o interior do osso. Então ele tem um monte dessas cavidades aqui. Vamos chamar assim de espaços aéreos, tanto das aves quanto dos dinossauros, que são ancestrais delas, né? Os terópodes, está aqui ó, cheio de espaços aéreos. O negócio é que normalmente a gente aprende que esses ossos ocos eles são mais leves, mas eles não são mais leves do que os ossos de mamíferos de mesmo peso, tá? Eles são mais densos, inclusive. Então eles não são mais leves. A ideia é que dentro desses ossos ocos tem um monte desses sacos aéreos aí. Tá? Então vamos ver a função do saco aéreo. Inclusive assim, ele não tem aquela medula óssea amarela que o osso de mamífero tem, né? Tem a medula óssea vermelha, deixa eu botar aqui, ó, medula vermelha, e aqui esse interiorzão aqui no osso do mamífero é a medula óssea amarela. Então, no caso da ave, não tem a medula óssea amarela. Tem só esses espaços aí onde os sacos aéreos vão se inserir e esse monte de hastes aí que fornecem uma sustentação extra. Tá? Agora, esses sacos aéreos, então, esse sistema de sacos aéreos, isso aqui é importantíssimo. Então, está conectado estão conectados, né? Com os pulmões e também com os ossos. Os sacos aéreos eles servem para auxiliar a respiração das aves, nós vamos ver, apesar de que não ocorrem trocas gasosas nos sacos aéreos. Mas o negócio é o seguinte, quando você faz exercício, você não fica morrendo de calor? Aí você imagina, se você enche esses sacos aéreos de ar e eles esquentam, isso aí diminui a densidade da ave, tá? Fora que, se nadar já cansa, tu imagina voar. Então, assim, a ave precisa de muito oxigênio, ainda mais porque é endotérmico, né? Porque tem que gerar muita energia. Então, esses sacos aéreos aí são um baita sistema de armazenamento de oxigênio para a ave usar. Você vê que aqui ó, na figura tem de azul, azul claro, os pulmões e sistemas de sacos aéreos. Nessa figura também está mostrando. A gente divide os sistemas de sacos aéreos em anteriores e posteriores. Tá? Não vamos complicar muito com esse monte de sacos aéreos aí, não. Bom, sobre o sistema respiratório, então, que tem os sacos aéreos associados aos pulmões. Então, o pulmão das aves é o melhor. É o pulmão do tipo parabrônquio, que chama. Tá? Que ele tem um monte de filamentos que chama de parabrônquios. O pulmão do mamífero não tem esses filamentos. O pulmão do mamífero tem aqueles saquinhos, né? Onde ocorrem as trocas gasosas, que são os alvéolos pulmonares. Mas o da ave não. O da ave é parabrônquio. O negócio mesmo do pulmão da ave é esse aqui, é que o fluxo de ar é unidirecional. Então, olha só, se você pegar o pulmão do mamífero, do réptil e do anfíbio, é aquele saco, pode ser mais ou menos ramificado e tudo mais lá dentro. Quando você inspira, o ar entra. Quando você expira, o ar sai, mas não sai todo o ar. Sempre fica um ar residual aqui no pulmão. No caso das aves, não tem isso, porque não é esse fluxo bidirecional, de entra num sentido e sai pelo outro. No caso das aves, o ar só circula num sentido no pulmão delas. Tá? É o que nós vamos tentar ver aqui agora, isso para aumentar a eficiência na absorção do oxigênio. Então, olha só, nesse esqueminha simplificado, aqui está a traqueia. Para constar, e antes que eu me esqueça, na traqueia tem uma siringe, que é um órgão fonador, tá? O que a ave usa para cantar. Então, olha só, aqui está a traqueia. Desse lado tem os sacos aéreos posteriores. Aqui estão os pulmões parabrônquios. E aqui os sacos aéreos anteriores. Então, o que acontece, gente, no ciclo de respiração da ave é o seguinte: quando ela inala pela primeira vez, inala, o ar vai lá para os sacos aéreos posteriores. Tá? Essa primeira seta vermelha aqui. Quando ela exala,
O que estava nos sacos aéreos posteriores vai para os pulmões, para ocorrer as trocas gasosas, né? Pegar oxigênio e deixar CO2. Vai embora. Bom, beleza. Só que aí ela vai inalar de novo. Quando ela inala de novo, o ar vai de novo, ó. Lá entrando pelas traqueias para os sacos aéreos anteriores. Então, na segunda inalação, também acontece o 1, tá? Só que o ar que estava aqui nos pulmões, ele vai para os sacos aéreos anteriores. Então, na segunda inalação, ocorre o 1 e o 3. Certo? Aí, quando ela exala de novo, o ar que foi aqui, estava no 3, aí foi para cá, para os sacos anteriores, ele vai embora. Então, acontece o 4. Mas acontece também o 2 de novo. O ar que estava nos sacos aéreos posteriores, perdão, vai para os pulmões. Então, sempre fica um fluxo unidirecional nesse sentido aqui, tá? Para aumentar as trocas gasosas. A eficiência nas trocas gasosas, melhor dizendo. Bom, para quase a gente já ir avançando para o final. Sobre o sistema circulatório. Então, aves, mamíferos e répteis crocodilianos têm praticamente o mesmo tipo de circulação, tá? É um coração com 4 câmaras, que são 2 átrios, um átrio esquerdo e um átrio direito. Ó, tá aqui o átrio direito, ventrículo direito, um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. Então, são 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Circulação é dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo completo, né? Vai pulmão, coração, corpo. Aí corpo, coração, pulmão. E completa porque não mistura sangue oxigenado. Deixa eu botar aqui. Desse lado aqui, pintado de vermelho, é o chamado sangue arterial, né? Que é o muito oxigenado. E geralmente pintado de azul é o que tem baixa concentração de oxigênio. É o, entre aspas, venoso. Tá? Então, dupla e completa. O mesmo esquema aqui é o esquema dos mamíferos, tá? Então, o que acontece? Nos pulmões, a gente já viu, o oxigênio é absorvido, CO2 vai embora, aí esse sangue oxigenado chega pelo coração no átrio esquerdo. Quando os átrios se contraem, bombeiam sangue para os ventrículos, mas o ventrículo aqui é totalmente separado. Então, são 2 mesmo. Não tem mistura nenhuma. Quando os ventrículos se contraem do ventrículo esquerdo, esse sangue oxigenado vai passar pelo corpo, aí a artéria vai se ramificando, né? Arteríolas, aí capilares sanguíneos. Então, o sangue vai deixar o oxigênio para o corpo e o corpo vai pegar e vai passar o CO2 para o sangue, as células, né? Passa CO2 para o sangue. Aí o sangue volta para o coração pelo átrio direito, quando se contrai, bombeia o sangue para o ventrículo direito, que quando se contrai vai bombear o sangue lá para os pulmões, para que ele seja oxigenado de novo. Então, não mistura, tá certo? Agora, olha só, teve gente que estava com algumas dúvidas essa semana. Primeiro, o pessoal estava esquecendo o que é aquele negócio de circulação aberta. Aberta de artrópodes, maioria dos moluscos mesmo cefalópodes, é o seguinte, um fluido, a hemolinfa, ela circula por vasos, tá? Só que os vasos, eles têm, tipo assim, eles desembocam em cavidades no corpo. Aí, que são as hemocelas, onde a hemolinfa cai. Aí dessas hemocelas é que passa os nutrientes para o corpo, oxigênio e tudo mais. Aí os vasos recolhem de novo essa hemolinfa, que volta para o coração. Então é um sistema que funciona com pressão mais baixa. Agora, para o fio dos cordados que nós estamos vendo, exceto urocordados, a circulação é fechada. Aí, no caso, o fluido é o sangue e ele não sai de vasos sanguíneos. Aí, lembrando, de peixe, o coração só tem 2 câmaras, um átrio e um ventrículo. É simples, porque não tem esse negócio de passar por coração, pulmão, coração. Aí depois corpo, coração. Aliás, pulmão, coração e corpo. Aí depois corpo, coração e pulmão. Não tem isso. É só do coração para as brânquias e para o corpo é um fluxo só. Então é simples e é completa porque não mistura o sangue pouco oxigenado com oxigenado. A dos répteis em geral, lembrar que o ventrículo é parcialmente separado. Tá vendo aqui, ó? Então mistura sangue aqui, certo? Os répteis eles têm também essa aorta direita, mesmo os crocodilianos. O crocodiliano tem o coração dividido em 4 câmaras, mas eles têm essa aorta direita que faz uma comunicação com a aorta esquerda, o forame de Paniza, para misturar sangue, a gente já viu isso. E de aves mamíferos é esse tipo aqui, que o ventrículo é completamente separado.
E aqui não tem mistura de sangue mesmo. Endotérmico não pode se dar ao luxo de fazer aquele negócio lá de desviar fluxo de sangue nem nada. Tem que estar sempre bem oxigenado o máximo que puder o sangue, tá? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima.